Nós estamos fazendo a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós estamos agora no capítulo 10, na metade do capítulo 10. E o tema dessa noite é o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Paulo, anterior a isso, ele vai tratar a respeito de Israel, no próprio capítulo 10. Que Deus havia libertado Israel, eles, da escravidão do Egito. Deus havia tirado Israel do Egito. Mas Paulo fala que o Egito não tinha saído do coração de muitos israelitas. Deus os livra do Egito, mas o Egito ainda permanecia no coração deles. E Paulo ele vai tratar a respeito disso, falando para nós tomarmos como exemplos aqueles irmãos de Israel que falharam em sua peregrinação. Da mesma forma, todos nós estamos por este mundo, peregrinando neste mundo. Nós temos um tempo determinado neste mundo e logo nós passaremos e não existiremos mais aqui nesse mundo. E Paulo ele vai tratar a igreja a respeito disso, porque Deus havia feito uma obra nos israelitas, mais de 400 anos escravos no Egito, submetidos ao Egito, à escravidão, ao pecado. Deus vai lá com a sua mão forte, liberta aquele povo da escravidão do Egito. Mas o que nós observamos logo após que Paulo ele trata no capítulo 10 anterior, ao que nós meditamos na semana passada, que Israel, depois que eles saíram do Egito, depois de tudo que Deus havia feito por eles, Paulo diz que eles cobiçaram a comida do Egito. Eles então, Deus liberta eles do Egito, da escravidão. Deus dá o maná a eles, mas eles começam a lembrar da comida que eles tinham no Egito. E eles começam a cobiçar aquilo que eles tinham lá, e não aquilo que Deus tinha feito por eles. Paulo ele trata que Deus havia tirado eles do Egito. Mas ao saírem do Egito, eles fizeram deuses para eles, aquele bezerro de ouro, e disseram: esses são os deuses que nos tirou do Egito. Deus havia tirado eles do Egito, e havia dado mandamentos e ordem a eles. Mas o que nós observamos que Paulo trata, é que eles se voltaram à imoralidade sexual, ao se relacionarem com outros povos pagãos. Eles colocaram Deus à prova, eles murmuraram contra Deus. E Paulo diz que por esta razão eles morreram no deserto, sem terem alcançado a terra prometida. Deus os havia libertado, mas eles usaram da sua liberdade para pecar contra Deus. E Paulo agora vai tratar a respeito da continuidade desse assunto. Uma vez que Deus havia feito uma obra sobre eles, chamado eles, tirado eles do Egito, mas o coração deles ainda estava no Egito. E muitas vezes acontece com muitas pessoas. Elas ouvem a palavra, ouvem o evangelho, começam a frequentar uma igreja, uma religião, mas ainda o mundo, o amor ao pecado, as coisas pecaminosas do mundo, permanece no coração do homem. Ele ainda permanece com os seus desejos, com os seus olhos, com o seu coração, nas coisas pecaminosas desse mundo. Da mesma forma que Israel fez. E Paulo fala: irmãos, olha para vocês estão seguindo o mesmo caminho errado que eles seguiram. Vocês estão indo para o mesmo lado, para a mesma perdição. Vocês não estão enxergando. Deus tira eles do mundo, mas eles amavam o mundo, amavam os deuses do Egito, amavam-se a imoralidade do povo, o pecado da imoralidade. Eles amavam ainda a comida, os prazeres em que havia no Egito. E vocês estão caminhando para o mesmo caminho, Coríntios. Atentem-se para isso. Deus, ao ter libertado eles do Egito, eles passaram a usar
A liberdade que eles tinham para pecar contra Deus. E isso foi muito sério para eles. Foi tão sério que eles pereceram no deserto. Havia a promessa, mas eles não alcançaram a promessa. Paulo, então, ele vai dizer no versículo 14, após ele falar sobre isso, sobre o fracasso de Israel após sair do Egito. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por que Israel fracassou quando Deus o libertou lá do Egito? Tudo isso aconteceu porque o homem estava colocando a sua vontade, os seus desejos, os seus anseios acima de Deus. No passado, eles pereceram no deserto, caminhando rumo à terra prometida, mas sem nela entrar. Paulo afirma para eles que eles estavam caminhando da mesma forma, estavam tomando o mesmo rumo errado que Israel tomou. Ouviram a promessa, mas seguiram o seu próprio caminho. E muitos têm usado a mesma liberdade conquistada por Cristo naquela cruz. Não para a obediência, não para andar no caminho, mas para desobedecer a Deus. Para fazer o que é mal e não obedecer. Quando Paulo ele trata que, portanto, ele está fazendo a ligação do que ele tinha falado anteriormente com agora. Paulo está falando então para eles: olha, irmãos, lembrem-se do que aconteceu com aqueles homens que continuaram obstinados ao pecado e rebeldes contra Deus. Todos eles ficaram prostrados no deserto e não alcançaram a coroa da vida eterna. Paulo os adverte severamente para que eles tenham o cuidado de não fazerem como Israel fez, para não seguirem para o mesmo caminho. Nós devemos, igreja, nos atentarmos a tudo isso. Uma vez que Deus nos libertou, tomarmos o cuidado para nós não nos tornarmos o nosso próprio Deus, de não fazermos de nós o nosso próprio Deus, o nosso coração o nosso próprio Deus, os nossos desejos o nosso próprio Deus, os nossos bens materiais, trabalho, seja o que for deste mundo, o nosso Deus. Como eles fizeram e pereceram. Olha que interessante, Paulo fala: olha, amados, fujam da idolatria. A palavra fugir aqui, no grego, significa escapar do perigo para um local seguro. Paulo está falando para ele: percebam que vocês estão andando pelo mesmo caminho, e este caminho condenará vocês. A idolatria é algo tão terrível que ela consegue cegar o homem. A mente do homem fica cauterizada, e mesmo caminhando pelo mesmo caminho do mal, o homem não consegue enxergar. Paulo fala para eles: irmãos, fujam da idolatria. Vocês estão adorando da mesma forma outros deuses. Vocês estão se entregando ao pecado. Vocês estão se assentando no trono que pertence a Deus. Até quando você vai ser o Deus da tua vida? Até quando você vai ser obstinado ao pecado? Até quando você vai continuar com o teu coração duro? Olha o que Cristo fez por nós. Se nós não nos atentarmos a tudo isso, pereceremos. Mesmo sabendo da promessa, pereceremos como Israel pereceu. E Paulo, o que estava acontecendo nessa época? Aqui, quando Paulo ele fala, fujam da idolatria. Naquela época, a cidade de Corinto era a segunda cidade mais importante e maior do Império Romano. Havia muitos templos pagãos naquela cidade. E muitos sacrifícios eram feitos nos templos todos os dias. Então, como que acontecia? Da mesma forma que Israel tinha o seu templo e ele oferecia os seus sacrifícios a Deus, os outros povos, as outras religiões faziam a mesma coisa. Era o comum daquela época. Então havia diversos templos naquela cidade. E os adoradores dos seus deuses também ofereciam sacrifícios aos seus ídolos. Então a pessoa ia oferecer o seu sacrifício ao seu Deus. E como era feito esse sacrifício?
Parte do animal que era sacrificado era dado ao sacerdote do templo pagão como parte do pagamento. Então eles sacrificavam aquele animal, parte daquele animal era dado ao sacerdote do templo pagão para ficar como pagamento. A outra parte do animal, uma outra parte, ficava com o adorador. O adorador pegava uma parte para ele e levava para casa, ou para comer no templo, ou para comer em outro período. E uma outra parte do sacrifício era vendida a terceiros, no mercado, num restaurante, porque não havia naquele tempo refrigeração. Então a carne logo iria se decompor. Então após o sacrifício, pegava-se o que se consumia o sacerdote, o que se consumia o adorador, e o restante era vendido. E essa carne, então, ela era vendida nos restaurantes, nos mercados, nos açougues da cidade. Então, uma pessoa que morava lá em Corinto, se ela fosse comprar uma carne, provavelmente, onde ela fosse comprar, onde ela fosse comer, fazer a sua refeição, provavelmente essa carne teria vindo desse templo pagão, desse sacrifício feito aos ídolos pagãos. Mas Paulo, ele vai dizer o quê? No capítulo 8, que o ídolo nada é. E que não tinha problemas em comer carnes, ainda que ela tinha vindo de um templo pagão. Então Paulo, ele vai falar o quê? Havia em Corinto, na igreja, duas classes de pessoas, chamadas de fracos, chamadas de fortes. Os fracos entendiam que pela sua consciência eles não poderiam comer nenhum tipo de carne sacrificada a ídolos. Então, como eles sabiam que praticamente toda a carne que se vendia na cidade era carne que vinha de templos pagãos, eles achavam que ninguém deveria comer carne, então. Mas havia uns fortes que não viam nenhum problema nisso acontecer, de comerem essas carnes sacrificadas para ídolos, uma vez que o ídolo nada é apenas uma criação da imagem do homem. O homem foi lá, construiu o ídolo e colocou o ídolo para ser adorado, mas aquilo não é uma verdade, aquilo é apenas uma imaginação, e Paulo concorda com isso. Paulo diz que o ídolo nada é. Sendo assim, não havia problemas em se comer carnes, mesmo que haviam vindo de templos pagãos. Mas o que acontece? Estava acontecendo naquela época. Muitos irmãos, entendendo isso, que eles poderiam comer carnes sacrificadas a ídolos, eles começaram a usar da sua liberdade em Cristo para pecar contra Cristo. Pois eles estavam usando a liberdade deles para agora começar a participar de cultos pagãos, participando desses cultos e comendo no altar desses ídolos, configurando assim a idolatria. A pessoa, ela consumir aquela carne, comprar aquela carne e ir para sua casa e comer a carne, não tinha problema nenhum. E eles entendiam isso. Mas eles começaram a fazer o quê? A usar dessa liberdade, desse entendimento, para agora começar a ir no templo pagão, uma vez que eles falavam, não, mas o ídolo nada é, então não tem problema eu ir naquele templo. E se o ídolo nada é, qual é o problema de eu ir no templo pagão, participar do sacrifício e comer do sacrifício lá? Então eles começaram a ir além daquilo que a palavra de Deus permitia. Então eles estavam usando a liberdade que eles tinham em Cristo para pecar contra Cristo, uma vez que era proibido eles de cultuarem outro Deus, de comerem comidas sacrificadas no templo, participando do culto a um outro Deus. Então a carne sacrificada fora do ambiente religioso é apenas uma carne comum. Então uma carne que é sacrificada, muitas vezes nós comemos carne que muitas vezes vem de algum frigorífico que é consagrado a algum santo, alguma coisa. E nós comemos, sem problema nenhum. Para nós isso não muda em nada. Se eles têm consagrado a algum ídolo, alguma coisa, aquilo não é nada. E para nós não muda nada a respeito disso. Então uma carne sacrificada fora do ambiente religioso é apenas uma carne comum, não muda a substância.
pois tudo foi criado para a glória de Deus, para a honra de Deus. Mas qual é o problema? O problema é quando eles participavam dos cultos e comiam daquela carne sacrificada no templo pagão. A partir daí começa o problema. Quando eles começam a usar da liberdade deles para ir além da liberdade que Deus nos dá. E muitas vezes acontece muito isso com os cristãos. Porque em Cristo nós temos liberdade. Cristo nos libertou. Cristo nos deu liberdade. Mas nós não podemos usar a nossa liberdade para ir contra a palavra de Deus, para pecarmos contra Deus, para desobedecer a Deus, e sim usar a nossa liberdade para obedecer ao Senhor. E é nisso que Paulo, então, ele trata. Ele fala, então, no versículo 14: irmãos, portanto, fujam da idolatria. Vocês vieram lá do Egito. No Egito, vocês adoravam e cultuavam outros deuses. Eles continuaram depois do Egito cultuando outros deuses, fazendo os cultos, os sacrifícios a outros deuses. E agora vocês que foram libertos por Cristo, vocês permanecerão cultuando a outros deuses, indo a templos pagãos, fazendo sacrifícios de animais e participando daqueles sacrifícios. Ora, então fala no 15: eu falo para vocês como pessoas sensatas, observam se esse procedimento está certo. Observa o teu procedimento hoje como cristão. Você acha que o teu procedimento hoje como cristão está certo? E ele fala isso para eles: julgais vós mesmos o que eu vos digo. Você não é cristão? Por que então vocês estão adorando outros deuses, cultuando outros deuses, participando de cultos pagãos e sacrifícios no altar de outros deuses? Se nós somos cristãos, por que nós então não vivemos como cristãos nesse mundo? Porventura, no 16, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. O que ele está falando aqui, Paulo? Ele falando assim: irmãos, a celebração da ceia não é a nossa comunhão com Cristo? Ao nos reunirmos neste lugar para cultuar ao Senhor, nós não nos tornamos um só corpo em Cristo? Então, quando nós participamos da ceia, do altar do Senhor, nós não estamos nos tornando um com aquele a qual nós estamos adorando? Quando nós nos reunimos juntos para a adoração, nós não estamos nos tornando um com o irmão? Agora vocês estão, então, se tornando um com os demônios. Porque vocês estão o quê? Comendo da mesa do demônio, comendo da mesa da idolatria. Vocês estão se tornando um com os demônios e um com o povo pagão. Da mesma forma que nós, ao participarmos da ceia do Senhor, nós nos tornamos um com o Senhor e um com os irmãos, da mesma forma qualquer um que participa da mesa pagã, de um sacrifício de ídolos em um templo ímpio, e participa daquela comida, ele está se tornando um com aquele ídolo, um com aquelas pessoas. E Paulo, ele trata também de Israel, e ele fala assim no 18: considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então Paulo fala: olha lá, Israel, quando eles faziam seus sacrifícios no templo, eles não estavam ali se tornando um com o Senhor, adorando ao Senhor, invocando o nome do Senhor? Da mesma forma vocês, ao vocês se envolverem com o pecado do mundo, com a idolatria de templos pagãos, com o sacrifício em templos pagãos e participar do culto com eles, vocês estão se tornando um com eles. E no 19 ele diz então, 19 e 20: que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? A resposta seria não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Olha o que Paulo fala. Olha a sensatez da sua conclusão diante disso. Se nós,
ao participarmos da ceia do Senhor, nos tornamos um com o Senhor? Aqueles que participam dos sacrifícios no templo pagão se tornam um com o ídolo. Mas se o ídolo não é nada, mas o que está por trás do ídolo são demônios. Então, pessoas que se participam dos sacrifícios em templos pagãos estão se associando aos demônios. No 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha o que Paulo diz. Irmãos, nós não podemos. Estamos associados a Deus, a Cristo, e estamos ao mesmo tempo associados aos demônios. Nós não podemos usar da nossa liberdade para ofender a Deus, para pecar contra Deus, para desobedecer a Deus, para desonrar a Deus. Usar a nossa liberdade para dar um mau testemunho. O que eles estavam fazendo era algo muito grave. Porque eles estavam usando da liberdade que eles tinham em Cristo para pecar contra Cristo. E muitas vezes os cristãos usam da mesma liberdade. Ao invés de obedecer a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, usam da liberdade que eles têm em Cristo para fazer o que é contrário à vontade de Cristo. Pecar contra Cristo, se rebelar contra Cristo. Era a mesma coisa que eles estavam fazendo. E Paulo fala, como assim? Vocês não têm como serem participantes com Cristo e ao mesmo tempo serem participantes com os demônios. Por trás dos ídolos, o culto aos ídolos, estão os demônios. São os demônios recebendo adoração num culto pagão. Então, a eles, ao irem a um culto pagão e participarem do sacrifício, comerem o sacrifício no templo pagão, no altar pagão, Paulo diz que eles estavam se associando com os demônios, fazendo aquilo que era mal, pecando contra Deus. Então no 22 ele diz, ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Na tradução NVT diz assim, acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Na tradução NTLH, ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? O que estava fazendo? Fazendo a mesma coisa que Israel fez. Paulo diz que Israel provocou a ira de Deus. E Deus os matou no deserto. Eles estavam provocando a ira de Deus. E essa atitude os condenaria eternamente, caso não se arrependessem dos seus pecados. Quando nós falamos das coisas de Deus, é tudo muito sério. As pessoas acham que pode viver da forma que quer e que no final vai dar certo. Elas acham que pode ter as suas atitudes ou seguir os seus próprios caminhos, que no final eu converso com Deus e vai dar certo. Não vai. Muitos têm provocado a ira de Deus. Muitos sabem o que tem que fazer e não fazem. Pelo contrário, fazem o que é o contrário do que devem fazer. E usam a liberdade, a libertação que Deus deu a eles para pecarem contra o Senhor, levantando a ira de Deus sobre as nossas próprias vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, por causa de atitudes nossas, a qual nós não levamos em conta a vontade de Deus. Estamos fazendo muitas vezes o nosso próprio altar, o nosso coração, a nossa vontade e não a vontade de Deus. E o que nós percebemos aqui é Paulo mostrando para eles, vocês estão errados, não estão certos. Vocês estão errados. Ou vocês estão ligados com Cristo ou estão ligados com os ídolos. Ou vocês amam a Deus ou amam outro Deus, outra coisa. No 23, então, Paulo vai dizer o quê? Todas as coisas são lícitas, mas
mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Em Cristo, meus irmãos, nós temos toda a liberdade. Mas nós não podemos usar dessa liberdade para pecar contra Deus, para desobedecer a Deus. Deus nos deu a liberdade em Cristo, nele. Ele nos libertou. Mas nós não podemos usar essa liberdade para continuar seguindo o nosso próprio coração, para continuar seguindo os nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade. Nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos levantando a ira de Deus contra nós. Observe quando Deus estabeleceu um pacto de obras, que nós estudamos ontem. O pacto de obras com Adão. Deus diz que Adão poderia comer de qualquer fruto, de qualquer árvore do jardim do Éden. Você pode comer de todas as árvores, de todas, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a liberdade que Deus havia dado a Adão. Pode comer de todas, menos dessa. Qual que ele comeu, da que não podia comer. É isso muitas vezes o cristão. Usa da liberdade que Deus dá para fazer aquilo que Deus não quer que faça. Para desobedecer, desonrar a Deus. Da mesma forma como Paulo diz, olha, não há problema de vocês na cidade, com todos os açougues, com todos os supermercados, com todos os mercadinhos, com todos os restaurantes. Vocês podem comer onde vocês quiserem. Não há problema nenhum. Mas num lugar vocês não podem. Lá no templo pagão, fazendo sacrifício lá, participando do culto e comendo do altar lá do ídolo. Lá não pode. Onde o povo estava comendo? Onde não podia. Lá no altar pagão do templo. E é isso que nós devemos nos atender. Prestemos atenção. Se muitas vezes não estamos fazendo a mesma coisa. Deus nos liberta do império das trevas para nós irmos até onde as trevas estão. E passarmos a ter prazer nas trevas, prazer no que é mal. Como eles estavam fazendo. Então no versículo 24 diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Significa que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, ou seja, fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Quando Deus ele estabeleceu conosco uma aliança, a aliança da graça, é para que seja feita a vontade dele e não a nossa, a obediência a ele, e não seguirmos a nós mesmos, o nosso coração, mas a ele. Ele é o Senhor, ele é Deus, não é você. Você não é Deus. Você não é dono de nada, nem da sua vida. Tudo pertence a Ele. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que Paulo fala para eles. Não busquem, irmãos, os seus próprios interesses. Vocês estão se tornando idólatras ao fazerem as suas próprias vontades, ao dar ocasião pela liberdade em que Deus os deu para pecar contra Deus. Do 25 ao 27 diz assim: comei de tudo que se vende no mercado. Olha o que Paulo diz: não tem problema, comam de tudo, sem perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir para comer na casa dele, coma de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então Paulo está falando o quê? Que eles podiam comer de tudo. Tudo que fosse oferecido. Não havia problema algum em comer carne fora da adoração do templo. Mesmo que a carne veio de templos, mas é apenas carne. Ídolo não é nada, é apenas carne. Continua sendo carne. Não tem demônio na carne. Muitas vezes nós aprendíamos, né? Cuidado, que tem demônio na balinha lá, aquela balinha de Cosme e Damião. Você chupar a balinha, vai vir demônio na sua vida. E as pessoas ficavam todas desesperadas, com as crianças na escola, falando, não pode chupar, se alguém dá, para não ter demônio. Nada, é bala. Não tem culto, não tem nada, não tem adoração, não tem nada. Ídolo não é nada. Não faz mal, não tem nada disso. Então havia, na nossa época, muito
né, sobre essas superstições de comida, de vir demônio e tudo mais. Mas nada disso. Paulo fala o quê? Ora, irmãos, tudo foi Deus que criou. Tudo pertence a Deus. Se alguém te dá ou te oferecer alguma comida, você pode comer do que quiser. Dando graças a Deus, é tudo de Deus. Não vai fazer mal. Tudo pode comer. Você pode comprar onde você quiser a comida. Não tem problema algum. Então nós vemos aqui a liberdade que um cristão tem. Porque para muitas pessoas havia muitas prisões espirituais com relação a tudo isso. Superstições e tudo mais. Mas Paulo fala, não. Tudo pertence a Deus. Vocês são livres. Podem comer o que quiser. Então no 28 ele diz assim agora. Porém, agora ele vai fazer um porém. Se alguém vos disser que é comida sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então, o que Paulo está falando? Olha, vocês podem comer, podem comprar, onde for, menos no templo pagão. Mas, se alguém disser, alguma pessoa chegar e ver você comendo, de repente alguém te chamou para comer, um amigo seu, e você está lá comendo essa comida, né, preparado, uma mesa, que seu amigo te chamou para comer, e chega uma outra pessoa e fala, não come isso não. Ele estava lá no templo, fez o sacrifício de animal, e esse animal veio lá do templo. O que Paulo então adverte? Paulo ele adverte o quê? Por causa da consciência daquela pessoa que a advertiu, nós nos abstemos de comer. Não porque aquilo faz mal, não porque aquilo é mal, não por nossa consciência, mas pela consciência do outro. Tanto se for uma pessoa crente como uma ímpia. Se alguém então disser que a comida foi sacrificada a ídolo, você não deve comer para não ferir a consciência do outro. Se for um irmão fraco na fé, ele vai o quê? Se escandalizar com a situação. Se for um descrente, ele poderá pensar que o cristão adora a Deus e também adora a ídolos pagãos. Então, se acontecesse a situação dele estar lá para comer, mas alguém alertasse ele, por causa desse alerta, da consciência da pessoa que o alertou, ele não deveria comer. Mostrando o que para nós? Que a nossa liberdade em Cristo, ela tem limites. Eu não posso viver uma vida cristã da forma em que eu quero. Eu não posso fazer como cristão o que eu quero da minha vida. De forma alguma. Todos nós devemos prestar contas à igreja, uns para os outros. A partir do momento em que nós nos tornamos membros uns dos outros. A nossa vida, ela é livre em Cristo. Mas a nossa liberdade, ela tem limites. A partir do momento em que ela infringe a consciência do irmão, ela deve ser parada naquele momento, até aquele momento, para não escandalizar segundo aquela situação. Então, o que nós podemos observar de tudo isso é que Deus, Ele nos dá essa liberdade em Cristo. Como Ele fez com Israel ao libertar eles do Egito, como Ele fez com Corinto, como Ele tem feito conosco aqui hoje. Paulo nos alerta de Israel, que eles usaram a liberdade deles para pecar contra Deus, para a idolatria, para fazer o mal, para o pecado. Paulo, ele alerta a igreja em sua época, que eles estavam indo para o mesmo caminho, usando da liberdade que eles tinham em Cristo, não para obedecer a Cristo, mas para fazer o mal, para pecar contra Deus, para pecar contra os irmãos. E o chamado de nosso hoje, essa mesma reflexão para nós. Até onde nós temos conduzido a nossa liberdade em Cristo? Será que nós temos participado da ceia do Senhor, participado
do mesmo altar do Senhor, da mesma unidade com os irmãos, e ao mesmo tempo pecando contra o Senhor, pecando contra os irmãos. A conclusão de Paulo em tudo isso, ele vai terminar no versículo 31, e diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo, ele vai concluir o capítulo 10, primeiramente, nos alertando a respeito de Deus. Primeiramente, ele fala para nós sobre o nosso relacionamento com Deus. Fazemos tudo para a glória de Deus. Quando eles estavam indo ao templo pagão, eles estavam desonrando a Deus. Paulo agora fala para eles: vocês devem fazer tudo o que vai glorificar a Deus. O que nós temos feito que tem glorificado a Deus? O que você tem feito que tem glorificado a Deus na sua vida? Quais são as nossas atitudes diante de Deus e para com Deus que o tem glorificado? Quando nós vamos ao culto, nós glorificamos a Deus. Porque o culto pertence ao Senhor. Domingo é o dia do Senhor. O culto é a expressão em que nós vamos adorar ao Senhor da forma em que Ele determinou. Então, quando nós viemos ao culto, nós glorificamos a Deus, fazemos tudo para a glória dEle. Quando nós oramos, fazemos para a glória, glorificamos a Ele. Quando nós meditamos nas Escrituras, nós estamos glorificando o nome dEle. Quando nós vivemos para este mundo, neste mundo, para a glória dEle, nós glorificamos o nome dEle. Então, a primeira conclusão que Paulo ele traz de tudo isso é do nosso relacionamento com Deus. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando formos fazer alguma coisa, nós devemos perguntar: isso vai glorificar a Deus? Se isso não for glorificar a Deus, não faça. Mas se for glorificar a Deus, faça. No versículo 32, Paulo diz assim agora: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O segundo ponto da nossa conclusão é que Paulo agora ele vai falar do nosso relacionamento interpessoal com as pessoas de uma forma negativa. Ele vai falar: não seja pedra de tropeço para ninguém. Agora ele traz para a nossa vida, uns com os outros, com as pessoas, com os irmãos e com todas as outras pessoas. Ele diz para nós não sermos pedra de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios e nem para os irmãos da igreja. Ou seja, temos cuidado com a liberdade em Cristo, para nós não escandalizarmos as pessoas, para nós não darmos o mau testemunho, para nós não fazermos o outro pecar. Aqui, nessa forma negativa, é não fazer, não ser, não ter uma atitude errada. A proibição de nós não fazermos aquilo que é mal. O que eu não devo fazer para o meu próximo? Talvez essa é a outra pergunta. A primeira é como glorificar a Deus. A segunda é o que eu não devo fazer para o meu próximo. O que eu não devo fazer para ele? Paulo fala: não sejam pedras de tropeço. Não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você. E ele vai terminar no versículo 33, dizendo: assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele termina agora falando um terceiro ponto sobre a forma positiva, ser agradável a todos. Ou seja, viver a minha vida neste mundo como um bom exemplo, um bom testemunho, que as minhas atitudes, a forma em que eu tenho vivido o meu cristianismo,
seja um modelo para que muitas pessoas possam ser salvas. O terceiro ponto é o que eu posso fazer para o meu próximo. É isso o que Deus ele espera de nós como igreja. É isso que nós precisamos de entender. Que nós devemos usar agora a nossa liberdade que temos em Cristo para glorificarmos a Deus, para não sermos pedra de tropeço para ninguém e para nós ajudarmos, sermos agradáveis, ajudarmos os outros a conhecerem o Evangelho. É desse cálice que nós devemos beber. É dessa liberdade que nós devemos viver. É nessa liberdade que Deus nos colocou. Por isso, irmãos, que essa palavra, ela sirva de exemplo para nós e de modelo para nós. Para que possamos fazer uma reflexão neste momento na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, como muitos irmãos em Corinto, mas eles estavam adorando ídolos. Olha que coisa. Como assim, Danilo? Eles estavam na igreja, mas estavam adorando outros deuses. E muitas vezes isso acontece nas igrejas. Talvez você está aqui hoje, estamos cultuando a Deus, mas ao sairmos daqui, você vai voltar ao seu Deus de estimação. Você vai voltar a seguir o seu próprio coração. Você vai seguir a voltar à sua própria vontade. E você não vai querer glorificar a Deus. Você não vai querer mais não ser uma pedra de tropeço. Você não vai querer ser mais aquele que vai pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. Você vai continuar adorando o teu ídolo. Por isso é uma reflexão para nós. Porque aqueles que continuaram no caminho mau, eles não entraram na terra prometida. Eles pereceram no deserto. Que nós, nessa noite, possamos fazer essa reflexão. Será que nós estamos adorando somente a Deus? Ou temos guardado em nosso coração muitos outros ídolos, a qual tem levado Deus a ciúmes, a zelos, a ira por conta disso? Por isso vamos fazer nesse momento a nossa oração e pedir a Deus para que Deus nos dê graça mediante aquilo que foi pregado nessa noite.